Paris, região da Ilha da França, estádio Yves du Manoir. Em 1924 foi o ponto de localização da primeira Olimpíada Francesa, onde sediou esportes como atletismo, futebol e rugby. Em 2024, neste ano, será a casa do hóquei sobre grama. Mas o que isso significa como um todo para a história? Significa que em duas edições separadas por um século, há um respeito com a história olímpica. O primeiro estádio a acolher modalidades em 2 jogos distintos simboliza a união entre o passado e o futuro da maior competição de esportes do mundo. Além de celebrar o compromisso francês com o evento, a escolha abraça a tradição ao mesmo tempo que se adapta às necessidades do esporte moderno. E optar pelo Yves du Manoir é escolher a harmonia de culturas criadas em ambas as ocasiões. E, claro, cuidar da memória afetiva popular, assim, simples e único, com a história escrita e prestes a criar mais alguns capítulos dessa tamanha referência do esporte mundial. E o que entra em cena depois desses 100 anos? Papo de esquina. O evento olímpico retorna à Cidade da Luz após 100 anos da primeira edição dos Jogos Olímpicos. Durante todo esse período, aspectos do passado permanecem presentes em Paris 2024. Foi lá, no século passado, que nasceu a famigerada Vila Olímpica. E que não se esqueçamos também do início das transmissões ao vivo, realizadas por rádios locais. Mas o que a modernidade foi capaz de ampliar daquele século para este? Talvez a estrutura, a organização e os recursos financeiros. Se olharmos para o passado, mais precisamente para a primeira edição em Paris, estaremos em um evento de 17 modalidades, com 2.956 atletas, sendo apenas 136 mulheres, um pouco mais de 4% de esportistas do sexo feminino. Em um simples salto no tempo, fica ainda mais fácil de responder a minha dúvida lá do começo. A modernidade ampliou a diversidade. Hoje, os Jogos Olímpicos trabalham com 48 modalidades e contam com a igualdade no número de atletas mulheres e homens. Paris. Torre Eiffel. Política. Entretenimento. Brasil. Diversidade. Icônico. Atletas. Emoção. Competição. Trabalho em equipe. Espírito esportivo. Seja bem-vindo ao Papo de Esquina Paris 2024, um programa de esquinas sobre a 30ª edição dos Jogos Olímpicos. Aqui do meu lado tenho a Gabi e o Thiago, que vão tocar comigo esse especial das Olimpíadas. E para começar, vamos falar da organização dos Jogos, o tal do plano político francês para tirar o evento do papel. Gabi, o que temos de mais novo nesta pauta? A França esse ano enfrentou eleições políticas no campo legislativo que elegeram 577 deputados para a Assembleia Nacional. Por conta disso, o país enfrentou um período de ebulição político intenso em menos de um mês para o início dos Jogos Olímpicos. E mesmo com a extrema-direita vencendo em números de cadeiras no primeiro turno, Macron conseguiu reverter o resultado. Exatamente. Ele optou por dissolver a Assembleia Nacional e foi duramente criticado pelos seus aliados, já que essa ação poderia interferir nos resultados finais. Já no segundo turno, a esquerda venceu as eleições finais e o primeiro-ministro Gabriel Attal continua no cargo por enquanto, mas declarou que sua vontade não é permanecer. Mesmo com esse impasse, o presidente do Comitê Olímpico garantiu que as decisões mais importantes relacionadas aos Jogos já foram tomadas e Attal ficará no cargo até o dia 11 de agosto. Já no plano de governo para as Olimpíadas, Macron foca em impedir qualquer tipo de ataque terrorista, manter o primeiro-ministro até o fim das competições e evitar que greves no setor público exijam melhorias de salário. Dentro deste contexto político, a abertura dos Jogos também foi organizada nesse plano, já que Macron deseja mostrar a face mais bonita da França. A Gabi deu uma olhada nessa parte da abertura e traz alguma dessas coisas que ela encontrou. Isso. No site oficial das Olimpíadas de Paris, diz: a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos 2024 será ousada, original e única. E o que mais demonstra isso é o lugar tão inusitado que vão acontecer a abertura, no Rio Sena. Eu achei isso fantástico, porque além de ser um espaço aberto, que é novo, também possibilita o público e os parisienses, e claro, as pessoas que vão assistir de fora, a assistir
a cerimônia sem ter pago para o evento, porque vão ter vários telões, vão ter câmeras e, enfim, vai ser tudo muito bem elaborado para isso. Eles só não vão ter a vista privilegiada de quem comprou o ingresso, mas é super bacana essa ideia. Bem legal, bem legal. E é interessante porque tem uma oportunidade ali de unir culturas, né? Porque muitas pessoas vão vir de fora para acompanhar os Jogos Olímpicos. Então é um pouco dos franceses, dos parisienses, mais outras nacionalidades. Então é um fluxo ali de culturas, de ideias diferentes que pode dar uma coisa muito bonita de se ver. E a parte mais legal falando disso das culturas é que cada uma das delegações vai ter um barco em um trajeto de 6 quilômetros. Então, independente de onde você estiver, vai dar para você acompanhar um pedacinho dessa festa. Interessante. Uma dúvida que me veio agora, é a primeira vez que tem uma abertura em um rio, né? Sim. Acho. É a primeira vez na história. Acho que nas edições anteriores, nos Jogos Olímpicos anteriores, sempre eram ambientes fechados, né? Arenas, estádios. A maioria das vezes em estádios de futebol. Sim. Interessante. Agora, uma coisa que a gente tem que destacar, que é importante, é a questão da segurança. Foi um tópico bem discutido durante o preparo, desde o término ali de Tóquio 2021. A França vem se preocupando com essa questão de segurança. O Thiago trouxe mais alguns detalhes sobre essa questão da segurança e que pode ou não atrapalhar a 30ª edição dos Jogos Olímpicos. Exato. O governo francês tem principalmente uma preocupação justamente com esse dia da abertura, né? Mas no decorrer da cerimônia eles garantem que não vai acontecer nada, os protocolos de segurança já estão bem estabelecidos. Vale a gente ressaltar que já teve tentativas de ataques à Vila Olímpica em Olimpíadas anteriores, na década de 70. Depois disso, a segurança foi completamente reforçada. Faz tempo que a gente não tem nenhum relato desse tipo. A eventos dessa magnitude, eles sempre reforçam o local. Eu acho que mesmo quando não estão em eventos tão importantes e grandes assim, eles já têm esse medo e esse cuidado, mas ainda mais nesse período, nessa época, principalmente nos Jogos Olímpicos, é muito importante reforçar a área com mais segurança ainda. É muito comum nesses eventos, acontece muito em Copa do Mundo, em outras edições dos Jogos Olímpicos tiveram esse cuidado, é comum que aconteça também nesse de Paris. Sim, eu acho até importante. Exato. Com isso, para o dia 26, uma estimativa de 45 mil agentes de segurança e 2 mil agentes particulares foram contratados para reforçar todo o perímetro em torno do Rio Sena. Na questão subaquática, serão mais de 100 mergulhadores para verificar os barcos e 200 equipes com cães farejadores, em busca de explosivos. Todas essas medidas não excluem a chance da cerimônia ser transferida para outro lugar. Caso ameaças terroristas aconteçam, o espetáculo pode sim ser transferido e trocado para outro lugar. Temos duas opções. O Trocadero, desculpa a minha pronúncia, não sou fluente em francês, ou Stade de France. Então, essas duas opções, em caso de ataques terroristas, a França já cedeu esses dois espaços, né, já colocou à disposição para o uso dos Jogos Olímpicos. Agora, mudando um pouco de assunto, a maneira como a organização vai ganhando forma interfere diretamente na visão da população local sobre o evento. Os parisienses, né? O que os parisienses ficam pensando? É algo que surge na cabeça, porque é um evento enorme, né? Para quem é do local ali, que está no dia a dia, na rotina, ter um evento dessa magnitude deve gerar um turbilhão de ideias na cabeça, né? O que você acha, Thiago? Olha, eu acho que o francês, em geral, está dividido com essas Olimpíadas. Acho que o cenário lembra muito quando a gente pensa no Brasil, que teve a Copa em 2014, depois as Olimpíadas em 2016, de você ter um país polarizado e que vai ter um gasto gigante para sediar um evento como esse. Quando a gente fala do parisiense, então, a maioria diz que é contra a realização do evento, mas a gente sabe como é que é. Os dados são parecidos com o Rio em 2016, onde 50% da população dizia que não ia assistir os jogos, e depois o número de audiência indica que a galera assistiu. Tá animada, tá animada. Quando começa, a galera se anima com o evento, mas existem muitas preocupações. O principal é a questão financeira. Acho que é importante a gente dizer que cada vez mais as Olimpíadas vêm deixando uma herança negativa. Em 2008, em Pequim, 10 cidades se candidataram para ser sede, e quanto mais o tempo passa, menos cidades têm esse interesse, justamente pela questão dos gastos. O Brasil gastou 1% de seu PIB para as Olimpíadas, tem país que chegou a gastar 2%, 3%.
e não traz exatamente um retorno. Inclusive, estudantes de Oxford dizem que o impacto de você sediar o evento é o mesmo de uma guerra ou de uma catástrofe. Caramba, é porque a Olimpíada ela é vendida para sedes como algo que duradouro, né? Que ocorre ali o evento e que aqueles locais onde foi construído, as arenas, espaços, tudo mais, vai ser usado ao longo dos anos, né? Para fins educacionais, fins econômicos, tanto faz. E no fim das contas, em alguma dessas edições, principalmente do Rio, que a gente acompanhou de mais de perto, não ocorreu, né? Tem muita coisa que se ouve agora que acabou, não foi usado para fins sociais. Isso é um pouco preocupante, né? E acho que afeta negativamente principalmente os cidadãos locais, porque para financiar esse tipo de evento, eles precisaram, por exemplo, aumentar o preço do bilhete do metrô. Aumentou para 4 euros, não sei, era 2, não me recordo, mas aumentou para 4 euros, o que equivale a, tipo, 25 reais. Ficou um absurdo, então é entendível porque que não se quer mais saiu de moda, né? Tem esse número alto de rejeição também, né? Da própria população local, né? Sim, sim. Não, exatamente, porque pro parisiense, no caso, nesse contexto de Jogos Olímpicos Paris 2024, tem o fator, ele vai olhar e colocar todos os problemas que ele enxerga ali na cidade. Para o francês como um todo também vai enxergar e falar assim, caramba, tem tanto problema e ainda tem esse investimento para os Jogos. Será que vale a pena? Claro, tem os lados benéficos do esporte, né? Criar esse grande evento e tudo mais. Só que para quem está ali na rotina de fora do esporte, é algo que a pessoa não coloca na balança, né? Olha, acho que é que a gente precisa questionar o que vai ser das Olimpíadas daqui a uns anos, porque Los Angeles já disse que vai sediar a edição de 2028, mas depois disso ninguém levantou a mão por enquanto para ficar com a próxima, justamente por essa questão financeira. Mas no caso de Paris ainda tem um adicional, quando a gente fala de uma vertente em toda a Europa anti-turismo. A gente teve recentemente em Barcelona alguns protestos contra os turistas na cidade e com a Eurocopa acontecendo na Alemanha, essa movimentação está bem alta e isso também está acontecendo na França. A grande questão da extrema-direita francesa é contra a imigração, então isso é um adicional. Essa questão higienista também com certeza está ajudando nessa rejeição. Sim, eu até peguei aqui um trecho, o líder da extrema-direita francesa, Jordan Bardella, deu a seguinte declaração em março deste ano, abre aspas, cabe ao povo francês decidir quem tem permissão para entrar no país e quem não tem. Conosco, a França protegerá suas fronteiras. Então, essa política anti-imigração vem já dos seus representantes, digamos, né, do povo. Exato. E a gente falou recentemente sobre o cenário político, ainda nesse episódio, né? A França está completamente dividida, mesmo com a extrema-direita não tendo conseguido o seu objetivo nas eleições. A gente está falando de um país partido ao meio, basicamente. E para não fugir do assunto política, vamos falar sobre os gastos fiscais. Aqueles gastos que geram até um tremor nos parisienses, nos franceses como um todo. E envolve um pouco da construção da Vila Olímpica, né, que é um tópico que vem sendo falado desde o início ali, da elaboração, digamos, né, colocar no papel o projeto para essa edição, para a 30ª edição dos Jogos Olímpicos. A famigerada Vila Olímpica costuma causar impacto com o vai e vem de atletas. O treinador da seleção feminina de vôlei italiana já deixou claro que a sua equipe não entrará no espaço. A vila, com seu complexo de prédios, permite abrigar as delegações dos comitês. A Gabi acompanhou alguns dados e trouxe para a gente alguns detalhes interessantes dessa construção. Sim, a vila é enorme, a gente não tem dimensão disso, mas é algo muito grande, né? Vai se tornar futuramente um bairro, mas é um quase... spoiler isso, né? É um spoiler, né? Porque a gente vai comentar disso mais pra frente, mas é quase uma cidade, tem muita coisa lá, tem serviço para os atletas, é uma coisa muito grande. Salão de beleza, sim, farmácia. Sim. A obra começou em 2021 e conta com 82 prédios, 3.000 apartamentos e 7.200 quartos para receber mais de 15.000 atletas durante as Olimpíadas, com 207 delegações. Eu já tinha até comentado com vocês, mas se alguém for dono desses apartamentos, vai ficar milionário só no aluguel. É uma boa grana. E você falou que mesmo com todo esse investimento, quase quanto? Quase 2 bilhões de euros. Meu Deus, com todo esse investimento não tem ar-condicionado. Mesmo com o calor, o verão europeu,
que até falaram, né, que vão ter ondas de calor absurdas, não tem ar-condicionado. O governo francês alegou que por uma questão de sustentabilidade não vai ter ar-condicionado nos quartos, embora algumas delegações, como a própria delegação do Brasil, disse que vai levar os seus próprios para os atletas. E também o descanso dos atletas acaba sendo prejudicado por essa questão, porque a cama é de papelão. Parece que em Tóquio foi por uma questão de ser uma cama antissexo, né, Gabi? Foi isso mesmo. Em Tóquio falaram que essa cama era de papelão para evitar, né, essa situação, também porque ela era bem pequena. Mas esse ano o diretor da Vila Olímpia afirmou assim que vão ser distribuídas 300 mil preservativos para os atletas. É interessante o que a Gabi falou do spoiler com relação ao bairro. A expectativa é que esse bairro onde foi construída a Vila Olímpica, se torne uma localidade com 2.500 casas, uma moradia estudantil, um hotel, um parque paisagístico, jardins, 120 mil metros quadrados de escritórios e serviços públicos. E, por fim, cerca de 3 mil metros quadrados destinados ao comércio. Então, de novo, essa questão social, né? As Olimpíadas ela é vendida com essa função social de que, pós os Jogos, tudo vai ser reutilizado. Tudo vai ser reutilizado. Sim. Coisa que a gente até conversou em outros momentos, em outros blocos, que não aconteceu muito, mas que a gente sempre fica nessa expectativa positiva, digamos, né? É uma iniciativa bacana, eu acho bem legal isso, ainda mais com esse teor de sustentabilidade que o jogo propaga e divulga, apesar de, na minha opinião, ser um pouco hipócrita em certos âmbitos. Nesse eu acho muito bacana a iniciativa. Acho que realmente vai ajudar as pessoas lá. Sem dúvida. E, inclusive, a Vila Olímpica, ela está com essa ideia de possuir um viés de sustentabilidade, né? Veio com a edição de Tóquio 2021, agora chega em Paris 2024 com a mesma ideia, digamos. E, Thiago, além dessa questão de sustentabilidade, o que Tóquio 2021, qual é a herança de Tóquio 2021 para esse Paris 2024? Ronaldo, uma coisa é fato, as Olimpíadas vêm perdendo cada vez mais a quantia de público, como a maioria dos eventos esportivos recentemente. Então, pensando nisso, o Tóquio adicionou 2 novas modalidades que foram um sucesso de audiência, segundo diz o próprio COI, que foi o skate e o surf. Inclusive, no Brasil, a gente sabe bem o motivo disso. Quem não estava no sofá de madrugada torcendo para as atletas de skate cair. Crianças caírem para a nossa fadinha, né? Ganhar. A nossa fadinha conseguiu uma medalha e agora, claro, ela almeja uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. Mas, como esse intuito de trazer novas modalidades destinadas ao público jovem deu certo, Paris adicionou mais 2, que vão ser o breaking e também a escalada. O breaking é um esporte de rua que começou em Nova York, ali no bairro do Bronx, e vem crescido cada vez mais. Ele participou das Olimpíadas da Juventude na Argentina e agora ele chega de vez em Paris e acho que chega para ficar, porque parece uma coisa diferente, uma coisa bem legal, mas as pessoas também estão esquecendo da escalada, que aí sim é realmente para o público jovem, pelo menos entre seus participantes, já que 39% dos atletas têm menos de 18 anos. Caramba! Eu acho legal que você comentou sobre os Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, que aconteceu em 2018, e a gente também não tem essa dimensão de que existem outros Jogos Olímpicos que acontecem. Eu descobri agora. Agora, sinceramente. E não são tão conhecidos, mas, por exemplo, influenciam o que tem essa proporção, que é os Jogos Olímpicos e agora o de Paris em 2024. Muito legal isso. E a gente viu recentemente na Eurocopa como o esporte pode acabar influenciando no resultado das eleições, né? Com a seleção francesa fazendo uma campanha ativa ali nos dias dos Jogos. O Dembélé, Ousmane Dembélé, eu não sei perdão a pronúncia do primeiro nome dele, mas o Dembélé jogou no Barcelona, não sei onde atualmente ele joga. Ele, depois do resultado, ele publicou uma foto na rede social, Instagram, ironizando e meio que ironizando no sentido positivo que a extrema-direita não tenha ganhado. E outros jogadores da mesma seleção francesa apoiaram, se sentiram à vontade para debater sobre isso. E vindo dessas pessoas que têm uma representatividade dentro do mercado do futebol, do esporte, acaba atraindo mais jovens. Isso é fundamental. Então tem essa questão social que é muito importante. E continuando nessa questão social,
é importante a gente falar sobre as atletas trans que passaram por limitações em suas participações para os Jogos Olímpicos. Com a chegada dos Jogos em 2024 em Paris, voltou à tona a discussão sobre a participação de atletas trans na competição. Por mais que os esforços do Comitê Olímpico Internacional, o COI, nos últimos anos possam ser considerados progressistas, critérios pouco científicos e a exclusão ainda dão a tônica no debate. A discussão no Brasil ganhou visibilidade desde que Tiffany Abreu do vôlei transicionou de gênero e foi a primeira ponteira trans a atuar na Liga Brasileira de Vôlei. As regras de participação começaram a ser questionadas quando a Associação Internacional de Federações de Atletismo decidiu excluir todas as atletas trans das provas femininas, afirmando que as categorias femininas precisavam ser protegidas. Isso nos leva ao caso da Federação Internacional de Esportes Aquáticos, que impôs a limitação de que atletas trans só poderiam competir se tivessem realizado a transição antes dos 12 anos de idade. Algumas federações se posicionaram contra essa decisão, como a do Canadá, que levantou uma pesquisa para comprovar que fatores sociais, como alimentação adequada e qualidade de treino, são mais determinantes para o desempenho de alto nível do que níveis hormonais adquiridos durante a puberdade. Por conta da nova exigência, atletas como Lia Thomas ficaram de fora das convocações. A estrela da natação estadunidense não irá competir, pois a Corte Arbitral do Esporte, o CAS, negou seu recurso para poder participar de competições de elite. A Federação de Esportes Aquáticos ainda celebrou a decisão do CAS, citando-a como um grande passo à frente para, abre aspas, proteger o esporte feminino. Outra questão social importantíssima é a participação da equipe dos refugiados, que possibilita pessoas sem nacionalidade participarem mesmo assim dos Jogos Olímpicos. Pela terceira vez na história, os Jogos de Paris 2024 receberão a equipe olímpica de refugiados do Comitê Olímpico Internacional, o COI. Contando com 36 atletas que competirão em 12 modalidades diferentes, essa é a maior equipe de refugiados das 3 edições. Segundo a Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, essa delegação representará mais de 100 milhões de pessoas deslocadas no mundo. Então, é uma iniciativa muito interessante porque consegue unir todas essas pessoas que vivem em contextos muito semelhantes, né? Direto a gente acaba vendo notícias sobre pessoas que acabam tendo que sair dos seus países, largar suas origens, largar suas culturas e costumes para viver em outros por conta de guerras e, digamos, crises políticas, sociopolíticas que acontecem. Mas agora, para encaminhar para a nossa finalização, já estamos terminando. Passou rápido, né? Passou rapidinho. Passou rapidinho. Vamos falar, então, algumas coisas importantes sobre alguns atletas. O Thiago vai colocar em discussão os problemas extracampos, aquelas polêmicas, né, que acontecem dentro do cenário pré-olímpico, né, dos bastidores, digamos. O Brasil envia para Paris 2024 uma das suas maiores delegações e claro que a expectativa é ganhar o maior número de medalhas possível. A gente pode sim bater o recorde de ouro, mas principalmente o recorde de medalhas como um todo. Mas alguns atletas não vão se unir a essa equipe na edição de 2024 dos Jogos Olímpicos, como por exemplo o Thiago Braz. O caso do Thiago Braz é que ele foi pego no antidoping e ficaria punido até depois das Olimpíadas. Mas na semana do Troféu Brasil, ele conseguiu uma liminar para participar do torneio e se ele tivesse conseguido bater a meta ali dos 5,82 metros, ele com certeza estaria em Paris, mas infelizmente ele acabou não conseguindo, ele chegou no máximo ali nos 5,65 e está fora. Só que depois, uma coisa curiosa aconteceu que ele acabou agradecendo, durante esse período que ele teve afastado, o apoio que recebeu do Neymar Júnior e do Pablo Marçal, que investiram nele e ajudaram ele a continuar treinando depois que acabou. Eu li recentemente que o lugar de treino do Thiago Braz é uma das propriedades do Pablo Marçal. Então, realmente, o Thiago deve ter tido apoio financeiro, questão de logística, estrutura de treino, dos dois, provavelmente. Por isso que esse agradecimento. Não, com certeza. E ainda o Thiago Braz, a gente tem uma expectativa se ele vai estar ou não em Los Angeles em 2028, mas ele está se posicionando num caminho de coach como o Pablo Marçal. Nas suas redes sociais você já encontra bastante coisa. Ele está começando a entrar nesse mundo de palestras e ele já se posicionou a favor da campanha do Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo também. E dentro desse contexto também do Thiago Braz, existem outros atletas que não vão conseguir ir para Paris 2024.
que são os casos da Lívia Vanchini, do levantamento de peso, o Max Batista, da marcha, e o Igor Gabriel, do 4%, que conseguiram a classificação olímpica pelos critérios comuns, mas segundo o World Athletics, estão inelegíveis. Na verdade, Thiago? O que aconteceu no caso dos dois primeiros nomes é parecido com o do terceiro na questão do antidoping. O Comitê Brasileiro tenta alegar que eles fizeram a quantia de testes necessários, mas eles não disseram exatamente se foram testes surpresa ou não. No caso do Igor Gabriel, ele foi um dos atletas que fez melhor tempo no Troféu Brasil. Com certeza ele estaria nas Olimpíadas, mas ele não foi sujeito a esses testes. Eu acho que isso diz muito sobre a negligência do atletismo no Brasil nesse momento, já que ele não tem responsabilidade sobre isso. Ele estava lá fazendo as suas corridas, mas por ele não ser um atleta de nome, por ele ser de uma região não muito favorecida, ele acabou sendo literalmente esquecido mesmo, não fizeram os testes nele dentro do prazo, não adianta nada pegar e fazer 3 testes agora, tem ali toda uma limitação de tempo e por conta disso ele vai estar fora de Paris, como aconteceu com os outros 2 primeiros nomes, tudo por uma questão de doping, não que eles tenham sido pegos no doping, mas porque eles não fizeram a quantia de testes que a World Athletics exige e nada que os atletas possam fazer. É um reflexo, o que acontece com o Igor, é um reflexo de como o brasileiro trata esse esporte. Coisa que não acontece em outros países. Né? Mas é isso, gente. Acredito não, acabou. Acabou, passou muito rápido, né, esse episódio. Falamos de várias coisas, tentamos trazer um pouco de política, de atletas, inclusão, diversidade. Acredito que foi um programa bem completinho. Bem produtivo. É o primeiro episódio desse ciclo olímpico que Esquinas está fazendo, tá? Agradeço a sua presença. Obrigado, Gabi. Obrigado, Thiago. Encerramos mais um episódio do Papo de Esquina, o programa semanal que acompanha cada passo de Paris 2024. Até mais. Até mais.